Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Este vídeo vamos tratar da análise do edital. Mas como assim a análise do edital agora já em cima da prova? Na verdade, vou falar mais especificamente do conteúdo programático previsto no edital com relação a todas as disciplinas e o objetivo é dar alguma dica para a reta final. Nessa reta final, o que ainda dá tempo de você estudar e o que é mais importante em cada uma das disciplinas. Ou seja, no tempo que você tem agora antes da prova, o que você ainda pode fazer, certo? Para ser mais certeiro, de acordo com o edital e de acordo com o histórico da banca e do concurso. Quais são os assuntos de cada disciplina que seria mais interessante a gente se dedicar agora na reta final para acertar a maior quantidade de questões na prova de maneira mais eficiente, ou seja, o menor esforço pelo melhor desempenho. Então, no final do vídeo, este quadro aqui estará preenchido, ou seja, falarei aqui qual assunto de cada uma das disciplinas é o mais interessante, é o mais importante para você estudar agora na reta final. Só lembrando que isso aqui é uma opinião própria, certo? Então, você pode, é claro, ter outra e fazer outra escolha. Não tem problema, mas isso aqui é só um norte para tentar ajudar agora na reta final os assuntos ou o assunto mais importante em cada uma das disciplinas dessa prova de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Então, no final do vídeo, este quadro aqui estará preenchido, tá certo? Só antes, vamos falar da apostila de questões inéditas que eu criei. São 50 questões inéditas, que também, é claro, pode te ajudar agora na reta final, com relação às perguntas de legislação da Lei 10.026 de 68 e também algumas questões inéditas de Excel. No total, são 50 questões inéditas. Todas as questões estão com um gabarito comentado. Então, essa apostila aqui está no valor de R$19,90. Você pode comprar no cartão ou no boleto. No boleto pode demorar até 3 dias úteis depois que você fizer o pagamento. No cartão é na hora, provavelmente. O formato em PDF, então você adquire essa apostila, você vai cadastrar seu e-mail e vai receber ela para fazer o download por e-mail. Vai receber um e-mail e vai fazer o download dela. O gabarito é comentado como eu já disse e você pode ver mais informações aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Lembrando que essa apostila aqui também tem essas tabelas de projeção aqui, ó. O que afinal são essas tabelas de projeção? Basicamente é o que norteou esse vídeo aqui que eu estou fazendo. Esse vídeo aqui é com base nessas tabelas. São os assuntos mais importantes de acordo com cada disciplina da banca VUNESP. Então foi feita uma análise do histórico de várias questões, de várias provas da VUNESP, com relação a todas as disciplinas que vão cair nessa prova. Então lá nessa apostila você vai encontrar justamente isso, várias tabelas com todas as disciplinas falando quais assuntos costumam ser mais cobrados. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco disso também e dar minha opinião sobre o que eu acho mais importante agora na hora da prova. Então vamos começar. Antes também falando só que se inscreve no canal aqui embaixo porque na semana da prova farei aqui uma revisão de véspera de todas as matérias. Lembrando que é gratuito aqui no canal, então vai ser aqui no canal, se inscreve, assim você recebe, não esquece de ver esta aula, essa revisão de véspera. Vamos começar então falando de português. O conteúdo programático inicia-se lá com língua portuguesa, então os assuntos de língua portuguesa, item 1, leitura e interpretação de textos, de diversos tipos de textos, literários e não literários, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado das palavras, pontuação, continuando classes de palavras com relação a todas as classes, certo? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, etc. Item 6, concordância verbal e nominal. Item 7, regência verbal e nominal. Item 8, colocação pronominal. E item 9, crase. Então temos todos esses itens aqui, que é tudo que pode cair lá na tua prova. O assunto que costuma mais cair, é claro, é o assunto de interpretação de texto. Então a maioria das questões serão de interpretação, mas isso não significa que é o que você tem que estudar agora na reta final, porque na reta final você precisa focar
no que? Nos assuntos que não são tão longos, mas que você tenha certeza que vai cair na prova. Interpretação, por exemplo, se você for fazer um estudo profundo disso, vai demorar muito tempo, então não adianta você focar nisso agora na reta final. Temos outros assuntos aqui que sempre cai, por exemplo, pontuação também. Mas eu considero dentro da língua portuguesa o assunto mais importante agora na reta final, que pode ser muito eficiente que você estude, é este aqui. Colocação pronominal, porque não é um assunto tão longo, é um assunto meio à parte dos outros, aqui, de todos os outros itens, e você pode conseguir entender na reta final e acertar uma ou duas questões na prova, porque com certeza vai cair no mínimo uma, mas talvez duas ou até mais questões na prova sobre colocação pronominal. Então eu considero este assunto o mais importante agora para a reta final. Lembrando que se você estiver fazendo um estudo longo, a longo prazo, daí é outra história. Eu estou falando um assunto agora para estudar na reta final, eu considero colocação pronominal. Falando em matemática, então temos aqui resoluções de situações, problemas envolvendo adição, etc. Então aqui é tudo que tem basicamente em todas as questões de matemática, certo? Todas as formas de divisão, multiplicação, etc. Potenciação. Então, isso aqui vai estar em todos esses tópicos aqui, ó. Tópico 1, mínimo múltiplo comum, item 2, porcentagem, item 3, razão e proporção, item 4, regras de 3 simples. Temos aqui também equação do primeiro grau, que pode estar também em todos esses assuntos aqui, esses tópicos. Item 5, grandezas e medidas, que é basicamente todas as grandezas que você precisa saber, isso aqui também é importante. E item 6, o que fala de geometria, no que diz respeito sobre área, perímetro, teorema de Pitágoras. Então esses aqui são os assuntos de matemática que você tem no edital, mas qual será o assunto que você pode focar agora na reta final? Os assuntos que mais caem em matemática, separados nesses itens, são o que? Porcentagem e também geometria. Então esses assuntos são cartas marcadas para a prova, sempre caem. Qual assunto será que seria mais importante que você estudasse agora? Acredito eu que as noções de geometria agora para a reta final sejam um pouco mais pesado de entender. Por isso que eu considero o assunto de porcentagem aquele que talvez você deva dar maior importância agora na reta final. Porque a quantidade de questões de porcentagem que irá vir na sua prova talvez seja maior do que de todos os outros tópicos, aqui de matemática, é claro. Então, este aqui eu considero o tópico mais importante dentro da matemática para estudar agora na reta final. Próxima, agora vamos falar de legislação. Legislação vai cair apenas 9, 10 artigos. Olha só do 241 a 250 da Lei 10.261 de 68. Com relação a esses assuntos aqui, que é dos deveres, das proibições e das responsabilidades dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. O que você deve estudar? Isso aqui não tem como escapar, não. Isso aqui precisa estudar tudo na reta final, porque isso aqui é muito pequeno. É praticamente 2 páginas aí no máximo que você precisa estudar e irão cair 5 perguntas disso aqui na prova, conforme prevê o edital. Então, basicamente, você vai estudar 2 páginas para 5 perguntas. Então, isso aqui é extremamente importante. Você não pode errar nenhuma dessas questões aqui na prova, nenhuma dessas 5 questões, porque é um assunto pequeno e que dá para estudar agora na reta final, porque são 2 páginas para 5 questões, tá certo? Então isso aqui é tudo, pessoal. Tudo isso aqui é importante. História. Agora o assunto de história, lembrando que o que vai cair no seu edital é apenas da Era Vargas para frente, até o momento atual, que é o momento contemporâneo, certo? Então, o que é importante aqui? Então, eu dividi aqui de um jeito que eu achei mais lógico, que é com relação à Era Vargas, e que foi na mesma época do Brasil na Segunda Guerra. Aí o item 2 é o regime militar, até 1984. Depois, o item 3 é quando acabou o regime militar, com as eleições, certo? Quando foi a redemocratização, com o eleito Tancredo Neves e o Sarney.
em 1985, e depois os presidentes posteriores. É assim que está no edital. Então eu separei desta forma porque é a maneira mais lógica. E o que mais cai, sempre cai mais o quê? Era Vargas e regime militar. Essa parte mais atual aqui das eleições da redemocratização para frente não costuma cair muito em prova. Provavelmente item 3 e 4 vai cair juntos uma questão só, e o resto vai ser da era Vargas e regime militar. Mas comparando com o atual momento que estamos, que está muito em voga o assunto do regime militar, considero ele mais importante para estudar agora na reta final. Estamos falando muito disso atualmente, principalmente na mídia, nos últimos anos aí, então este assunto aqui eu considero o mais importante, é o que costuma cair mais também, certo? Depois era Vargas, mas eu acredito que o regime militar é o assunto mais importante. Agora veja, é muito grande aqui essa parte do regime militar. Então temos a parte do golpe de 64, como está dividido aqui no próprio edital, a repressão política, o milagre econômico, o fim do regime e como foi a campanha das diretas já. Então, se você estiver com muito pouco tempo, aconselho você escolher um desses assuntos aqui dentro do regime militar, para pelo menos você saber um desses assuntos, que eu acredito que praticamente todos eles estarão na sua prova, tá certo? Então, regime militar é o mais importante aqui. Se você estiver com pouquíssimo tempo, daí você escolhe um dos assuntos aqui dentro do regime militar. Agora, geografia, a disciplina de geografia é dividida em muitas vertentes aqui. Temos 11 tópicos aqui, segundo a minha divisão. Então, aqui é onde você vai precisar ter o maior senso crítico na hora de escolher, tá certo? E tem localização e extensão, tudo referente ao Brasil. Lembrando que é tudo referente ao Brasil. E 2 a natureza brasileira, os grandes domínios, hidrografia, vegetação, recursos naturais, para os problemas ambientais. Temos a parte da população brasileira também, o crescimento, distribuição, a estrutura em geral. A organização do espaço brasileiro, que é as atividades industriais, de comércio, etc. O espaço agropecuário, o espaço urbano e as relações do Brasil com o mundo, principalmente o Brasil no Mercosul. Então, esses aqui são os tópicos. O que mais costuma cair em geografia, certo, da banca VUNESP é o quê? É a parte que trata dos problemas ambientais e também o que trata da população brasileira, seja do crescimento, envelhecimento, tudo que trata da população brasileira, a estrutura dela, as desigualdades. Então, tudo isso aqui é o que mais costuma cair, o item 7 e o item 6, 6 e 7. Agora, tá com pouco tempo na reta final, o que eu considero mais importante? Considero o item 7, a parte da população brasileira, principalmente com relação ao envelhecimento da população, o crescimento, a distribuição. Esses tópicos aqui também estão sendo muito falados nos últimos tempos, então é o mais importante para você estudar agora na reta final, se você estiver com pouco tempo. E o último assunto agora é informática, né? Informática é aquele padrão de sempre, a parte do Windows 7, que vai cair com todos esses tópicos aqui dentro do Windows. Temos a parte do Word 2010, o Excel 2010, PowerPoint também 2010. Daí a parte de correio eletrônico e internet. Então são os 6 tópicos básicos de informática. Todos eles irão cair. É provável que correio eletrônico e internet caia uma questão de cada, assim no máximo. Cai menos isso. PowerPoint também não costuma cair muito, é muito esporádico. E o que cai mais realmente é Excel, o Word e a parte do Windows. Mas é muita coisa também para você estudar agora na reta final. Por isso, considero também, principalmente em razão da dificuldade que a maioria tem, é o estudo do Excel agora na reta final. E o estudo do Excel principalmente com relação às fórmulas, né, pessoal? As fórmulas. Mas mesmo assim, são muitas fórmulas, são muitas. Então tente estudar aquelas principais, que é a fórmula de soma, temos a função C. Então são fórmulas e funções, tá certo? Então soma, temos o C, o soma C. Então esses aqui são os mais importantes. Se você tiver que escolher um assim para tentar ficar muito bom agora na reta final, não tiver tempo, certo? Eu aconselho você a estudar a função C, somente ela.
com certeza, se cair função, a função C vai cair na tua prova. Talvez a função básica de soma também esteja lá, mas a função C, a mais básica de todas, deve estar na tua prova, por isso que é a parte mais importante que eu considero. No resto aqui, talvez você tenha mais noção, por isso que eu considero a parte do Excel aqui a mais importante, principalmente no que diz respeito a fórmulas e funções, principalmente a função C, certo? Então, vamos agora aqui para o final, lá para o final, o quadro que eu disse, o quadro final com tudo que eu citei, que seja mais importante agora em cada disciplina na reta final. Português, então, é colocação pronominal, um assunto curto que dá para você estudar agora na reta final, com um pouquinho de tempo, e é certeza que vai estar na tua prova uma ou duas questões. Matemática é porcentagem, também um assunto que talvez você consiga estudar agora na reta final, e terá na tua prova 2 ou 3 questões que envolvam a porcentagem. Informática com relação à parte de Excel e principalmente a função C dentro de Excel. Legislação é tudo, pessoal. Legislação é muito curto, são só 2 páginas no máximo. Então, deveres, proibições e responsabilidades, façam um resumo. Lembrando que tem aqui a apostila de questões inéditas que eu fiz. Todos os artigos e todos os incisos têm questões inéditas na apostila. Então, com certeza, as perguntas que estarão na tua prova estão nessa apostila, porque está tudo que está no edital está na apostila, então precisa estar na tua prova. Geografia, a parte de estrutura da população, principalmente ao crescimento e distribuição, e também aqui está embutido o envelhecimento da população brasileira. E história, a parte do regime militar. E se tiver com pouquinho tempo, então pega um daqueles assuntos lá dentro da época do regime militar e tenta anotar e resumir todas as informações possíveis. Tudo bem? Lembrando aqui a apostila de questões inéditas, primeiro link na descrição do vídeo, e teremos a revisão de véspera no final, perto da prova, na semana da prova, gratuito aqui no canal. Então se inscreve aqui embaixo, assim você recebe. Não esquece de ver essa revisão antes de ir para a sua prova, tudo bem? Espero que tenha te ajudado esse vídeo aqui, os pontos mais importantes de cada disciplina, análise aí do edital, mais no que diz respeito à análise do conteúdo programático e do histórico da banca VUNESP. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.